Hello! Hello! Muito bem-vinda à nossa live extra, te preparando para a Copa do Mundo. Marquei às 5, mas estamos começando um pouquinho depois, porque o meu netinho tá enjoadinho hoje e prioridade é a família, não é isso? Então, vamos fazer a live enquanto o Theo permitir. Se o Theo chamar, a mãe dele volta para ele. Que prioridade na minha família é assim, família. E para você que não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês, e eu ajudo adultos que nunca conseguiram aprender inglês a falar inglês sem medo e sem travar. E hoje essa live extra vai ser para a gente aprender o vocabulário da Copa do Mundo, e eu confesso para você que eu também estou aprendendo. Porque a gente não conhece todo o vocabulário, a gente conhece o vocabulário que faz parte do nosso meio, não é verdade? Então não fique envergonhado quando você não souber alguma coisa. Cada um no seu quadrado, né? O meu inglês é um inglês coloquial, o inglês que eu consigo conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Mas quando se trata de futebol, eu não sei nem em português. Para isso, eu chamei a minha filha para o campo para ela me ajudar. Eu mostro a palavra, eu digo a tradução, que eu tive que pesquisar, porque eu também não sabia, e ela vai me explicar do que se trata, porque eu vou só traduzir, mas eu não vou ter a mínima ideia do que se trata. Então, para isso, eu vou chamar a Mariana, que é uma coisa também, gente, que eu quero que vocês entendam, tá? Isso. Você, quando você não souber, procura. Procura. E a dica que eu te dou é para você procurar no Lingui, tá bom? Porque no Lingui você consegue ver a pronúncia da palavra também. Hello, a mãe do ano. O Theozinho tá lá com o pai dele, a Mariana tá aqui na live com a gente. Filha, thank you very much. Olha só, eu vou ter que ficar colando, porque eu não conheço o vocabulário. O que eu tô falando aqui é, eu pesquisei pra gente passar esse vocabulário para as pessoas que estão querendo aí. Na Copa do Mundo vai ficar aparecendo, não vai, Mariana, ficar aparecendo embaixo as palavras em inglês? Uhum, fica aparecendo. E uma coisa que você falou agora no começo que eu acho muito legal. Mesmo em português, a gente não conhece todas as palavras que não são do nosso meio, que a gente usa sempre. Você pega um engenheiro falando um monte de palavras, tem um monte de palavra que ele vai falar, que não tenho nada a ver com engenharia, não faço a mínima ideia do que é. Várias palavras que às vezes. Meu padrasto, gente, pra quem não sabe, ele tem umas palavras impossíveis. Se você estiver assistindo a gente, um beijo. Deve estar passeando lá em Brasília. Mas é impossível, ele tem um vocabulário fora da casinha. Então ele tá falando português, a gente é fluente em português, a gente é fluente em português, mas a gente não entende, porque é um vocabulário fora, a gente tem que usar um dicionário para falar. Então, assim, Com certeza. se você sabe assim, eu sei bastante coisa em inglês, mas tem um monte de palavra que eu não sei, tá tudo bem, porque tem palavra em português que a gente também não sabe. O legal é ir usando para você ir cada vez mais aprendendo palavras novas. Com certeza. O meu marido é assim, gente, ele usa umas palavras que realmente a gente fica, oi? Sim. Eu acho que é português de Portugal que ele fala, deve ser, Eu porque. acho, eu acho que é mesmo. Você sabe que eu estou aqui tentando entrar com a Gaia na live e eu não estou aparecendo que eu estou em live ainda para a Gaia? Olha só, vou tentar adicionar aqui. Vou tentar achar a Gaia aqui para adicionar. Peraí. Eu vou chamar mais uma pessoa, gente, para a live. Eu vou chamar agora a Gaia para a live, para participar da live com a gente, para eu poder compartilhar a tela aqui. Vai dar certinho. Pedir para participar, enviar solicitação. Tô ficando boa nisso, filha. Tô mais rapidinho Agora agora. tá entrando. Só falta colocar um negocinho aqui. Gente, o vocabulário que vai estar aqui é o Sua vocabulário que, se filha vocês aqui, me são muito perguntarem semana obrigada. que vem, Queria ver se com seus vocês me olhos. perguntarem, é importante falar isso, viu? Se vocês me perguntarem semana que vem, eu não vou saber de novo. Por isso que quando eu explico, eu dou aula, eu falo o que para vocês? Pratica, pratica, pratica. Porque se não praticar, já era, viu? É muito importante. Pratica, pratica, pratica. Opa, não entrou ainda? Vamos lá, A Gaia. Gaia entrou na live. Peraí que eu vou tentar de novo. Pedir para participar.
tá? Porque eu não vou praticar esse vocabulário que eu vou explicar para vocês agora. Conclusão, eu vou esquecer, É, tá? é. Então, se vocês quiserem testar isso amanhã, vocês podem testar. Vocês podem perguntar assim. Pode perguntar, e aí, o que significa isso? Eu vou falar, não sei. Com a maior cara, porque eu não vou saber mesmo, tá? Pesquisei só para preparar vocês para a Copa do Mundo. Eu confesso que eu não curto futebol e a minha filha ama futebol, né? Mas o pai dela ama futebol também. Então, tudo bem. Vamos lá. Então, olha só. E aquela loirinha ali é ela, tá, gente? A loirinha da capa ali é ela. Agora, totalmente, nós duas estamos assumidas da cor natural do nosso cabelo. E mais uma coisa que eu quero falar com vocês, nós estamos fazendo a semana do Esquenta para a semana do Inglês Sem Bromation, que vai ser daqui uma semana, tem mais uma semana, já é a semana do Inglês Sem Bromation. Então você já pode clicar no link da bio, fazer a sua inscrição, convidar uma outra pessoa para fazer com você, que quem vai acompanhado vai mais incentivado, né? E uma coisa que eu sempre falo nas lives para vocês, você não precisa ser fluente para falar inglês. Você precisa procurar o que você precisa naquela hora. Você vai passar na imigração? Vamos estudar o vocabulário para imigração. Vai ser a Copa do Mundo? Vamos estudar o vocabulário para a Copa do Mundo. Você não precisa ser fluente de inglês para depois aprender o vocabulário de futebol. Tá bom? Ah lá, as minhas alunas estão dando prazer para você, filha. Prazer, prazer. Olha só, o Glauco também. Hello, my friend. O Glauco vai aprender lá. Very good. Vamos lá, gente. Então, aqui eu coloquei, vamos aprender o vocabulário da Copa do Mundo. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender, vai lá, filha, capricha na pronúncia, vai, fala que a mamãe te ensinou. World Cup. Olha, gente, que lindo! World, gente, esse é lindo, ó. World Cup. E vai ser em Qatar. Onde fica Qatar? No Oriente Médio. É um país que está tendo uma polêmica bem grande, a gente tem que até tomar cuidado com o que fala, né? Mas está uma polêmica bem grande, porque é um país assim com costumes muito fortes daquela região, é um povo muçulmano bem radical, que não aceita milhares de coisas. Então, assim, para o brasileiro vai ser uma coisa diferente. Assim, lá é crime ser homossexual, lá não vai poder de jeito nenhum ter bebida, nem no estádio, nem na cidade que está sediando. Tiver um monte de brasileiro Brasileira. preso, então, na Copa. Então, até a empresa que patrocinou, a empresa de cerveja que patrocinou a Copa, vai doar todo o estoque de cerveja para a seleção que ganhar a Copa. Então, eu acho que o Brasil vai ganhar uma cervejada aí. Gente, ô filho, e mulher pode ir no estádio? Então, mulher não pode andar desacompanhada de ou pai ou marido, não pode andar sem burca, eles são bem, bem assim, né, tradicionais na religião e nos costumes deles. Exatamente, costumes islâmicos, isso aí. Então, vai ser Você bem. morou lá já, Esther? O filho da Esther, filha, ele jogou fora. Ah, que Ele legal. jogou, ele jogou na Arábia, não jogou, Esther? Essa mulher conhece a Europa toda. O filho dela jogava futebol. Ele É, jogou no Qatar, Esther? Escreve aí pra gente. Olha lá, os costumes islâmicos. Ela me contou, eu não lembro em qual país, mas ele jogou futebol pro lado de lá. Eu acho que ele jogou em Dubai. Ela vai falar daqui a pouco aí. Bom, uhum. então vamos lá. FIFA World Cup 2022. Quando você vai falar ano, você pode dividir de dois em dois, tá? Ou você fala 2022, ou você fala 2022. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, Mariana, olha, eu separei aqui em grupos. Uhum. Coloquei os países por grupo. Responde uma coisa para mim. Como que. Ah, lá, tenho amigos lá. Como é que isso é por sorteio, o grupo? Por sorteio, são 32 países, né? Que entram sempre para a Copa do Mundo e tem sorteio. Aí eles fizeram um sorteio faz um tempinho já. Lá, o filho dela jogou Mas. em Brunei, filho, Tá. Legal. na Ásia. É, uhum. E aí? Aí eles fazem o sorteio e divide, né, nos grupos. Aí dos grupos, cada grupo vai ter 4 países. Os 2 primeiros colocados de cada grupo vão passar para as oitavas de final.
Então, eles jogam todos entre si. Então, o Catar vai jogar contra o Equador, vai jogar contra o Senegal, vai jogar contra a Holanda. Eles jogam todos. Aí a pontuação é igual a pontuação aqui do Brasileirão. 3 pontos para vitória, 1 ponto para empate. É igualzinho. Você E fala como se eu soubesse isso, vai devagar. É igual o Brasileirão aqui. Ah, nice to meet you. My name is Adriana. E aí? então, ganha uma pontuação. Se você ganha o jogo, você ganha pontuação maior. Se o jogo empata, os dois times ganham a mesma pontuação um pouco menor. E se você perde, você não ganha ponto nenhum. Aí a primeira coisa que decide quem ficou em primeiro e segundo são esses pontos. Vamos supor que teve país que empatou nos pontos. Aí tem outros fatores de desempate, às vezes é saldo de gol, enfim, tem a lista lá no manual da FIFA de tudo que vai desempatar caso duas seleções fiquem com o mesmo número de pontos. Então tá. Gente, aqui eu tenho Group A, tá? A, do jeito que a gente aprendeu o alfabeto lá. Qatar, né? Equador é Senegal. Senegal. Legal. E Netherlands. Netherlands também pode ser Holland, tá? Não tá errado falar Holland, que é a Holanda. Netherlands, que são os Países Baixos, também conhecidos como Holanda, por isso que é Netherlands. Netherlands, tá? É o grupo A. Aí o grupo B tá England, que é Inglaterra, Iran, que é Irã. 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 Já teve na Copa Irã? Não lembro. Já. Já. USA, Estados Unidos e Wales. Lembra lá do príncipe de Wales, a princesa de Wales, né? Que a Diana era a princesa de Wales, né? Que é o país de Gales, tá bom? Wales, Wales. Do grupo C, nós temos Argentina. Esse grupo da Argentina é forte, filha? A Argentina vai sair fora ou tem chance de não nem Olha, passar nem? o grupo é forte. Assim, a Arábia Saudita eu acho que é o underdog aí desse grupo. Talvez. Parou, underdog? Explica Seria aí. a zebra. Se a Arábia Saudita passar, vai chocar todo mundo. Tá, gente? Underdog é igual a gente falar assim, o azarão, a zebra, o que ninguém tá postando é o underdog, tá? A Arábia Saudita é o underdog desse grupo? Isso. A Polônia, ela tem um time ok, não é o melhor dos times, mas tem um time ok, mas tem o Lewandowski, que é um jogador que, assim, só por ele carrega um time, assim, muito bem, porque o cara é muito, muito, muito bom. E o México é um time que, às vezes, as pessoas também não dão muita trela, mas o México sempre dá muito trabalho aqui pra gente. O México já ganhou alguns jogos do Brasil, sempre que é Olimpíada, alguma coisa assim, o México dá um trabalho, então não é um grupo fácil. Tem alguns outros grupos que estão mais fáceis do que o grupo da Argentina. Deixa eu te O nosso, perguntar por uma exemplo. coisa. Você tem um filho de 5 meses, se amamenta quase 24 horas por dia. Como é que você sabe tudo isso? Quero você ver isso. Jesus. Gente, não dá para entender, juro. Juro que nunca incentivei futebol, nunca. Ela fica com o telefone, às vezes, com o pai dela, parece um molequinho falando de futebol com o pai dela. Olha só, seu pai vai ficar todo orgulhoso de assistir essa live depois, hein? Vai ficar Pois todo, é, tem todo. que mandar pra Vou ele. Tem mostrar que para fazer ele depois. Instagram, fazer cargo, É, fazer Instagram. não, mas ele vai ver que depois o Idelson vai postar no Uhum. Facebook. Aí ele vai Uhum. ver. É. A gente tentou convencer o pai dela a fazer um Instagram, mas ele não quis. Não tá rolando, é. Então, existe a chance da Argentina nem passar, então. Existe, mas é difícil. Tá. Provavelmente, eu acho, assim, na minha tabela de apostas, assim, eu acho que a Argentina pega o Brasil nas quartas de final. No meu Ok. chute. Então, Me tá. cobrem depois. Vamos lá? Grupo D. Group D. France, Austrália. Eu traduzi aqui, tudo traduzi, né? Argentina, Saudi Arábia, México, Poland, que é Polônia, tá? Poland. Depois nós temos aqui no grupo D, France, Austrália. Carol tá lá com a Tabata. Beijo para vocês, meninas. I need to speak English. Lucas Prestes, seu amigo, filha? Não conheço, acho. Lucas, se inscreve na Verinha, Semana do querida, Inglês em Inglês, Verinha, então. Verinha. You can help. I can help you. Yes, I can. Ah, vamos lá. France, Austrália, Denmark. Denmark é Dinamarca, tá, gente? Denmark. E Tunísia. Tunísia.
Esse Tunísia é o underdog do grupo? Talvez. Esse é um grupo mais tranquilo Eu para a tô França. citando que é o underdog, gente, porque eu nunca vi esse time, entendeu? Isso que eu tô falando, não tenho a mínima Não, ideia. esse é um grupo bem tranquilo Hum. para a França. A França claramente vai passar em primeiro do grupo. Benzema se machucou agora hoje ou ontem no treino, mas mesmo assim eu acho que a França passa em primeiro com tranquilidade Não e os entendo outros nada de três. futebol, você sabe disso, mas eu lembro que teve uma Copa que o Paulo Rossi ganhou e o Brasil perdeu. Era da França, Paulo Rossi? Eu lembro esse nome. Era? Ah, não sei. É, porque eu era Não é. adolescente, que nem. Porque se foi a Copa da França, foi em 98 e tinha 6 anos de idade. Então, assim, né? Não, acho que não foi a Copa da França, não. A Copa da Enfim, França vamos, foi vamos lá. 98. A Group E, Spain, que é Espanha, tá, gente? Spain, é o mesmo pain do No Pain, No Gain, pain. Costa Rica, Germany e Japan. Você tá vendo? Eu não entendo nada de futebol, tô vendo aqui, tô falando aqui sem medo, sem travar, ó. Porque se aprendendo ali no quadrado, dá para você falar numa boa. Então eu tenho Hum, Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Japão. Ó, não confunda Germany com German. German é alemão, é a língua. Muita gente fala que vai para German. German é a língua. Germany e Japan, tá? A forte, a tônica é aqui, ó. Japan, igual o Serginho Groisman fala. Japão, Japan. E agora vamos para o melhor grupo. Ah, ainda não é o melhor grupo, falei besteira. nada, não, ainda não, ainda não. Grupo F, Belgium, que é a Bélgica, Canadá, Morocco e Croácia. Ai, Croácia, bonito o uniforme deles, né? Parece É uma toalha de bem, mesa, de piquenique. bonitinho, é verdinho. Croácia, tá, gente? Croácia, Marrocos, Canadá e Bélgica. E agora sim, Deve Group ser. G. Agora sim, gente. Agora chegamos no nosso Brasil. Então vamos analisar aqui, ó. Tem Brasil com Z, tá? Em inglês, Brasil é com Z. Sérbia, que é Sérvia. Switzerland, que é a Suíça. E Cameroon, que é Camarões. E aí, Mariana, como é que tá esse grupo? O grupo tá tranquilo. A Sérvia tem um time mais fechado, mais faltoso, assim, que dá medo de machucar alguém. Mas tá um grupo tranquilo pra gente passar em primeiro. Talvez não sei se é tão bom a gente passar em primeiro, porque se a gente passar em primeiro e a Alemanha passar, a gente vai pegar ali a Alemanha logo no começo. Então Um dá um trauminha. medinho, mas tá tudo certo, né? Pra ser campeão tem que ganhar de todo mundo. Então vamos lá. Melhor passar em primeiro pra moral de todo mundo tá lá em cima. Uhum. Tá um grupo Vamos lá. relativamente tranquilo. Então, ok. Switzerland. Eu adoro essa palavra, Switzerland. Isso. E o último grupo, né? Isso. Group 8. Então são 8 grupos, é isso? 8 8 vezes vezes 4, 4. 32, aí, né? Portugal. Ah, esse eu sei que tem o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo. Muito bem. Argentina, você sabe um jogador também, vai? Peraí, eu lembro de bagunça. Messi. Eu tenho que lembrar, gente, em inglês, Messi é bagunceiro. Eu tenho que lembrar disso. Eu falei para vocês que às vezes para a gente guardar vocabulário é legal a gente relacionar com alguma coisa. Olha que interessante. Eu não sabia o nome, mas eu fui lembrar de uma palavra. Isso você pode fazer também para facilitar você guardar vocabulário. Quando a gente estudava para a prova, né, Mariana? Isso que eu Eu ia falar inventava agora. umas histórias bem ridículas para Mariana. O que você está falando? Mas ela lembrava na prova depois das minhas Lembrava. histórias ridículas, né? Então, quando você Verdade. faz uma conexão, a nossa cabeça guarda muita história. Isso é muito legal para você guardar palavras e depois, na hora que você precisar falar, você falar sem medo, sem travar. Então, simbora agora para o vocabulário mesmo. A gente não falou os países aqui, né? Não falamos? Que Portugal, interfere. Gana, Uruguai, Korea. Korea Republic. Então, tá. Posso fazer uma pergunta bem ignorante? Uhum. Qual Coreia que é? Sul. Que é a Coreia Coreia do do Norte, Sul. que é toda A Coreia proibida do lá, Norte né? e Então, tá. Vamos lá, então. Começamos aqui. Esse daqui eu não preciso procurar, porque esse daqui eu sei, porque faz parte do meu vocabulário que abrange tudo, né, gente? O referee, quem que é, Mariana?
Referee. É o juiz do jogo, né? Que tem diferença, gente, do judge. O judge é aquele juiz da lei, do direito, né? Aqui é o referee. Referee é o juiz do jogo. Agora, olha que interessante. Eu não sei o que que é, mas eu sei a palavra. O bandeirinha pode ser linesman ou referee assistant. Por que será, Mariana? Ele fica na linha, alguma coisa assim? Ele fica nas laterais, o bandeirinha, principalmente, ele, né, marca os impedimentos, então ele tem que ficar nas laterais, próximo ao gol, para poder ajudar o juiz por ali. Então ele sempre fica na linha lateral do gol ali. Eu tenho uma pergunta. Bandeirinha pode ser mulher? Pode. Hoje em dia tem algumas bandeirinhas, árbitras, é, tem bem menos, né, do que Eu homens. achei que tivesse só em jogo feminino, não tem nada a ver, então. Não, depende da competição. Cada competição tem um regulamento diferente que permite ou não, né? Às vezes é complicado, porque principalmente assim, dependendo do time, assim, não respeita quando a juíza é mulher, mas dependendo do regulamento de cada campeonato, pode sim. Tanto o juiz, quanto bandeirinha, quanto no VAR. Depende de cada regulamento mesmo. Deixa eu só adiantar a pergunta. O VAR tá fazendo o que o bandeirinha fazia sozinho? O que o juiz faz, não é qualquer lance que pode chamar VAR, e não é igual ao vôlei, por exemplo. No vôlei, se acontece alguma coisa, eu, técnico do meu time, vou lá e peço o VAR para ter certeza que aquele ponto foi do adversário ou não. No futebol não é assim. Mariana, você sabe de cor, você pode pesquisar aí para mim. O VAR stands for. Cada letra significa o quê? Vídeo, blá, 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 peraí. Que a Mariana. Não, ela gosta mesmo, Esther. Tá perguntando se você já jogou futebol. Não, ela nunca jogou, mas ela gosta mesmo. O pai dela gosta muito, eles discutem muito futebol. Ela entende mesmo. Video Assistant Referees. Referee? Uhum. Então acaba sendo a mesma coisa que o bandeirinha aqui, ó, referee assistant, só que é vídeo, É. né? Video Em assistant referee. português, em português, quando você não vai falar VAR, você fala assistente de vídeo. Então, Entendi. A Thalita acabou de entrar, dá tchauzinho pra ela. oi, Branca. Então tá, gente, então referee, tá? Igual free, referee é o juiz, linesman ou referee's assistant é a bandeirinha, é isso? Bandeirinha, é. Bandeirinha, tá. Aqui nós temos o coach or manager, né? Coach hoje em dia as pessoas usam para tantas coisas, né? Mas coach é o treinador, né? Quem que é o coach do Brasil? É o Tite? É. Acertei. Eu ia falar o Filipão. Filipão hoje em dia é técnico do Atlético Paranaense. É? É mesmo? A É Mariana é mesmo. coxa, gente. A Mariana nasceu no Paraná, nasceu em Apucarana, mas o pai dela mora em Curitiba, então ela é coxa. Coxa branca, ela é Curitiba. E o Felipão está no time adversário. Então, o coach é o técnico, né? Que pode ser chamado de coach ou o manager. Ok? Que é o treinador. Coach. Mas o Tite é bom? Eu gosto bastante dele, mas vai ser o último ato dele agora, né? Depois da Copa, ele vai dar tchau. Vai mesmo? Por quê? E se ganhar, não fica mais? Ele disse que não, que é o último ato dele ganhando ou perdendo. Então, Vamos lá. Aí depois aqui tem team e opposing team, né? Que é o melhor que nós temos, a Lívia falou. Então nós temos team e opposing team, que é o time, e eu falo time oposto, não, adversário. time adversário. Time adversário, tá? Então os times os opposing teams do Brasil é o que nós vimos aqui, tá? Sérbia, Switzerland, Cameroon are Brazil's opposing teams, ok? Na fase de grupos. Oi? No grupo, na fase de grupo, tá. Agora nós vamos para as posições, gente, vou ter que colar, tá? Não sei de cor,
Olha lá, a Mariana é o Google do futebol, a Esther tá falando. Tá vendo, Esther? Então vamos lá, Mas players. eu não Players são sei. jogadores. Jogadores pode, quando eu falo players, pode ser jogador de qualquer jogo, não precisa ser só de futebol. Ah, falando de futebol, não coloquei aqui, Mariana. Gente, soccer. Soccer é o futebol do pé, né? Agora, se você falar futebol, nos Estados Unidos, é aquele futebol que eles jogam o futebol americano, tá? O soccer é com o pé, tá legal? Mas a palavra veio da Inglaterra, não veio dos Estados Unidos, igual muita gente pensa, É. ok? Então, Mas soccer lá na Inglaterra, como eles não jogam futebol americano, eles usam o soccer lá, porque lá o esporte mais popular é rugby. Então eles até dão uma zoadinha com os americanos por causa disso. Tem um episódio de Friends que tem o Ross casa com a Emily, que ela é inglesa, e os amigos dele zoando que ele não joga rugby, que ele joga futebol. Então lá, por mais que, né, eles usam o soccer. Mas na Inglaterra eles chamam o soccer de futebol também, né? Eles chamam de futebol Pode porque ser lá os eles não dois. usam o futebol americano. Para lá eles só têm o rugby, que é um jogo assim, não é o mesmo jogo, é bem diferente, mas tem suas semelhanças. Para quem não entende, parece um pouco É. parecido. Mas como eles não usam o futebol americano lá, eles podem usar o futebol também tranquilamente. Uhum. Vocês notaram que quando a Mariana foi explicar se a pessoa ouviu o futebol ou não, ela mencionou um seriado de Friends? E eu comentei com vocês em uma live que a pronúncia em inglês da Mariana é muito melhor que a minha, porque eu nunca me preocupei com o sotaque. A Mariana, até antes dela ganhar o filho dela, ou seja, até 5 meses atrás, ela dormia todas as noites com Friends tocando. Ela escutava Friends todos os dias da vida dela. Então ela assistiu, acho que do box 1 ao 10, quantas vezes, Mariana? Não faço a mínima ideia. Sei lá, né? Então, Milhares. ela lembra o vocabulário, ela lembra o episódio, ela lembra qual personagem falou. Isso é muito legal para você treinar o seu inglês, tá? Ela fazia isso dormindo, tá? Você perguntar, não tenho tempo, mas ela fazia isso dormindo, tá bom? É uma outra forma que eu sempre digo Às para vezes é você uns 5 estudar. minutinhos antes de você dormir, que você ia demorar para pegar no sono, deixa ali, melhor que nada, né? Então, Porque eu falei para você, a técnica de ouvir para você repetir, ter uma pronúncia melhor, é a melhor coisa que você faz. Porque tem gente que a gente fala que é surdo e mudo. Não é surdo e mudo, ele é surdo. Ele não consegue reproduzir porque ele não ouve. Então, quanto mais você ouve, melhor vai ser a sua pronúncia. E uma dica que eu sempre falo, tem que ser gostoso. Se tem que ser gostoso, é uma coisa que você goste muito. No caso, a Mariana é a louca do Friends, né? Meu neto deve ter, sei lá, quantos buddyzinhos de Friends, babador de Friends, tudo de Friends, bonequinho de Friends, enfim. Que ela não deixa ele brincar, claro, que é dela, mas isso é um outro assunto. Então vamos lá? Vamos agora e respondendo aqui para a Lilian. Pois é, Lilian, muita gente acha que Jude é o Jude, né? Mas Jude é só do direito. Aqui, a Valéria, porque dormindo existe uma técnica, é verdade, existe técnica de aprendizado dormindo. Sabe, quando eu era aluna, eu lia a matéria e depois dava uma cochilada. Minha mãe falou, mas você não está estudando. Tava assim, eu sonhava com aquilo. Continuava estudando dormindo. Vamos lá, o tem jogador. algumas Vamos técnicas lá, de filho. hipnose até com isso, né? Que você Né? coloca para tocar dormindo, né? Vamos lá, vamos para as posições agora. Agora não sei nada. Vamos lá. O goalkeeper eu sei. Gente, gol é o gol que a gente grita gol, gol eu sei também. E keep é pegar ou manter ou continuar. Não tem aquela frase lá? Keep calm, né? Continue calmo. Mas o goalkeeper é quem pega a bola. Então é o goleiro. Goleiro. Quem que é o goleiro da seleção brasileira? O titular é o Alisson. Alisson Becker. O Alisson é aquele que tem um rosto cheio de espinha? De olho verde. É. Ele É. lembra um pouco o Érico, eu acho. Pensando assim no olhão dele. Acho que ele lembra um pouco o Érico. Também. E o Acho que ele tem reserva olho... é o Cássio? Não, o Cássio não foi. Ele Sim, o convocou o reserva. Enderson. O Enderson joga na Europa e convocou o Everton. O Everton joga no Palmeiras. Não sei. Se o Glauco estiver assistindo aí, ele vai gostar. O Glauco é palmeirense. Então tá. Aí depois nós temos aqui o defender, que é defensor ou zagueiro. Pode até incluir os laterais. Quantos zagueiros tem? Nem sei o que é isso. Então, o zagueiro depende do. Porque assim,
Não é fixo. O time tem que ter tantos atacantes, tem que ter tantos zagueiros. O time tem 11 jogadores. Tem vários esquemas táticos que pode jogar com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com 4 zagueiros no time mais fechado. Então depende do esquema que ele vai fazer para aquele jogo. E não é fixo. Ah, ele jogou com esquema tal jogo e tem que jogar sempre assim. Não, ele pode escalar do jeito que ele quiser. Normalmente, numa competição, tende a fazer o mesmo esquema tático, mas não é necessário, porque às vezes vai jogar contra um time muito forte, aí coloca mais zagueiro para o time ficar mais para trás, enfim. Quem que é o Vai melhor fazer. defender do Brasil? Olha, o Brasil tem o Marquinhos e o Thiago Silva. O Thiago Silva é capitão do Brasil há algum Ah, tempo. Thiago Silva, eu sei quem é. É o teu bocão. É, Eu lembro dele. Ó, tô que sabendo. provavelmente vão ser os titulares. Aí de reserva tem o Brenner e o Militão, mas provavelmente vai ficar com o Marquinhos e o Thiago Silva mesmo. De Uhum. zaga, né? Porque aí ele convocou os laterais separados. Aí de lateral Falando em pode ser que você laterais, filha. Laterais, direita e esquerda. Era right back, left back. né, Right? joga lá atrás, o lateral vai jogar lá atrás, um pouquinho mais para frente do zagueiro. Então o zagueiro foi lá, interceptou a bola, vai passar para o lateral para começar a jogada para o outro lado. Então é lá atrás também, mas joga mais pelo ladinho do campo ali para continuar a jogada para Right frente. back, right, left. Ah, faz sentido. Ele fica mais atrás do zagueiro, é isso? Isso. Gente, eu vou aprender futebol com essa aula. Ah, que Aí dos interessante. laterais, Entendi. quem provavelmente você conhece vai ser no máximo o Daniel Alves, que ele também já é antiquíssimo de seleção. Ele é o Foi até Hulk? Não, o Hulk é lá pra frente, atacante, não foi convocado. O Quem Daniel que é Alves tem Daniel olho Alves? verde, é moreno. Foi uma escalação polêmica até, ninguém esperava que ele chamasse o Daniel Alves. Não sei quem é, não. Vou ter que procurar depois a cara dele. Mas assim, o Daniel Alves, se você olhar a foto, você vai saber quem é. Hum, tá, entendi. Vamos lá ver. Vamos lá, mais aqui. Gente, se quiser perguntar alguma coisa de futebol, pergunta para ela. Eu só tô aqui de... Bom, mídia é meio, meio de campo, né? Meio campo. Meio campo, e aí? Não tem nada que explicar, né? Ele fica no meio do campo, ele não sai Fica no dali. meio campo, a bola vai chegar para ele ou pelo lateral ou pelo volante, caso tenha um volante. E ele vai fazer realmente a jogada que vai chegar lá na frente. Então, normalmente, dependendo do esquema tático, é o que mais vai ter jogadores ali no meio. E quem que é o do Brasil? Que você conhece? Você Ninguém. conhece o Paquetá? Acho Conheço que é o quem? Paquetá, Lucas Paquetá. Não. O Lilian, midfielder. 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 E É porque o é outro, midfielder, né? Isso é mais, isso, midfielder. e o outro é forward. Forward. Forward, aqui, olha, eu pesquisei, é o atacante, Né? né? É Mas a que zagueiro e atacante não é a mesma coisa, Jesus amado? não, Não. volta Então, lá. tá lá, Bel. Oi, Bel. Oi, Bel. Oi, Bel. Tô feliz, Bel. Olha lá, forward, né? Atacante. Depois tem o center forward. Peraí. Adriana, Mariana, se forward é Cadê atacante, você? center forward. É porque center forward seria o striker, né? O striker é o centroavante. Centroavante é tipo camisa 9, é o que fica ali na Ah, cara do tudo gol para muito fazer o certo. gol. Então, não pode ser assim o zagueiro número 9. Não pode? Poder pode, normalmente, não é assim. Não tem nenhuma lei que fale que não pode. Mas normalmente a camisa 10 é para o melhor atacante daquele time, a camisa 9 é para o centroavante daquele time. Tipo o Ronaldo, fenômeno, que você vai conhecer. Ele era camisa 9, ele era centroavante. Que é normalmente quem mais Hum, faz gol no time. Mas, por entendi. exemplo, esse ano, quem vai ser provavelmente nosso centroavante, tipo o Vini Júnior, ele joga bem lá na frente. Ele é número 20. Então, assim, não é Mas obrigatório, o eu centroavante é achava o que nome. quando passava do número 11 é porque era número de reserva.
se for o normalzão, assim, É, pode né? ser. É, na teoria é. Mas, por exemplo, o Vini Júnior, ele é titular e ele só joga com a 20, entendeu? Entendi. Tem uns números da sorte aí. Ah, eu lembro do meu jogador predileto da Copa de 82, era apaixonado por ele, o Éder. Ele era de Vespasiano, eu lembro que eu pesquisei tudo da vida dele. Ele era do Atlético Mineiro na época, eu lembro disso. Ah lá, a Lilian falando que o forward também é usado para encaminhar. É quando você vai encaminhar para alguma coisa no e-mail, gente, não tem o forward, É, aí já é o que eu falo para vocês. Você tem que conhecer o vocabulário do seu meio, né? O forward como encaminhar eu conhecia, mas o forward como jogador de futebol eu não ia saber nunca, né? é. Então, é assim, o vocabulário do quadrado, cada um no seu quadrado. Eu no futebol, eu sou uma bola no meio do quadrado, não vou encaixar nunca. Tá? Então, Mariana, o striker, ele é também o atacante, né? É, mas é o atacante centroavante, o atacante que faz gol lá na frente. Ele é um atacante mais específico. E tem a ver com o strike do boliche, né? Quando a pessoa acerta todas as bolinhas, faz strike, Uhum. né? Tá vendo, gente? Ah, essa palavra aqui, vocês podem me perguntar que eu vou lembrar, porque eu acabei de Fez associar uma com o boliche. associação, né? Quando você faz esse link, aí sim você consegue guardar bem o vocabulário, Ela vai né? Ele faz saber tudo que é o isso. cara que faz gol. Agora, falar que é centroavante, eu acho que já é demais pra ela. Não, eu vou O falar que o negócio é cara faz entender em gol. português agora. Eu acho que eu tô sofrendo bullying, gente. Mas tudo bem. Tipo Romário, Agora essa sim. primária era 10, mas é tipo Romário. Quem? A Aline falou que é tipo Romário, que o Romário não era 9 porque na época o Ronaldo era 9, mas é tipo isso, que fica lá na frente e faz gol. É esse aí. Entendi. Agora tem o defensive midfielder. E aí é o volante. O volante que eu tinha falado, que é o que fica ali depois do lateral. Então vai ter o goleiro, o zagueiro, o lateral e o volante. O volante vai pegar essa bola ali do lateral depois que eles recuperaram da defesa para começar a jogada, jogar para o meio de campo para tentar uma jogada para outro lado. Peraí, mas você falou que vai ter o goleiro, o zagueiro e o right e o left lá? Isso. Left back, right back. Ué, mas não era eles atrás, depois o zagueiro? Não, eles ficam para trás do lado do zagueiro. O zagueiro é como se fosse o último depois do goleiro. Ó, o goleiro vai ficar mais para trás. Aí o zagueiro, que ele tem que defender. Ah, o zagueiro tem que defender, tem que tirar a bola dali, tem que não deixar os outros Ele tá chutarem. rindo de mim. Ah, Depois tem time que joga com lateral, tem time que não joga, tem time que joga com volante, tem time que não joga. É uma posição que, dependendo daquele esquema tático que eu te falei, pode ter ou pode não ter, dependendo da quantidade de zagueiros que o técnico coloca. Então, assim, goleiro defendeu a bola, zagueiro, lateral e volante. Primeiro lateral, depois o volante. O volante é aí o eu vou que assistir a começa Copa a lá jogada do mesmo. cara. Eu tô perguntando, você vai me matar, né? Mariana, agora essa aqui do Winger, adorei essa. É o meio de campo que joga aberto nas laterais do campo. É o ponta. Uhum. Qual a diferença do ponta dos outros que você já falou que fica tudo na ponta do mesmo jeito, gente? Não, é porque aí ele vai ficar no meio de campo, ele vai ficar mais pra frente. Porque assim, não é, por exemplo, eu sou lateral e eu fico onde eu quiser. Não, se eu sou lateral direito, eu vou ficar na ponta direita. Então, no meio de campo também tem isso. Não é porque eu sou no meio de campo que eu vou ficar em qualquer lugar do meio de campo. O winger vai ficar nas laterais para fazer jogadas pelas laterais. Aí, por exemplo, o técnico viu que pela lateral tá muito fechado o time. Aí ele vai tirar o winger e vai pôr um jogador de meio para tentar entrar no meio do time para fazer o gol. Então, o winger ele vai fazer esse, esse, essa jogada que vai vir de trás pela lateral. Olha que legal. Acho que eu entendi. Ele vai abrir as asas, ó, o winger. Ele fecha o É, jogo. Nossa, olha como é que eu sou inteligente. Gente, tá vendo como é que eu fiz a associação de novo? O wing vem de asa. Gente, quando a gente faz essas conexões, é muito legal. só E pensar num depois, passarinho. O passarinho, a asa dele fica na lateral, no meio ao peito dele, né? Então, nossa, agora você arrasou mais ainda. O wing fica na lateral. É, agora você arrasou mais ainda.
Ah lá, o seu cunhado entrou. Hello, Renê. Gente, olha só agora. Uhum. Top scorer. Score vem de pontuação, né? O verbo to score é fazer ponto. Então, o top scorer deve ser o que faz mais gol, né? O Isso, top. artilheiro. Como é que fala mesmo em português isso? É o Artilheiro. artilheiro. E eles usam Deixa eu o botar uma score, às pergunta. vezes. Aquela bola lá de ouro, de prata, sei lá que bola que é que o povo ganhou lá, como é que foi? Como é que foi? Como assim? Teve premiação lá, bola do que era que o povo ganhou lá? Ballon d'Or, mas aí o nome é francês, porque é uma premiação que acontece lá na França. Mas é bola do que eles ganham, gente? A bola de ouro, bola de É como se prata? fosse um Oscar do futebol. Tá. Aí, quem tá ganhando é o top scorer. Legal essa palavra, né, gente? Top scorer. Scorer. Que vem de score. Scorer. Né? E a boa notícia pra gente hoje é quem ganhou o Bola de Ouro, o último, né? Isso, bola Foi de ouro. Ah, isso. É que o nome é em francês, né? O nome do prêmio mesmo. ah. Mas quem ganhou esse ano, ele se machucou hoje no treino. Ainda não sabe a gravidade do machucado. É errado, né, gente? Deus que me perdoe. Mas Isso, caso tem que ele ser tenha. bom, coitado do moço. Então, Deus perdoe, mas caso ele tenha machucado, talvez ele fique fora da Copa. E é o melhor jogador do mundo atualmente. E ele é de que time? Na França. Ah, da França. Entendi. Então tá, né? Deixa eu só ligar aqui, senão o iPad vai Porque morrer. Se o o, iPad morrer, eu dou a live, porque eu não sei mais. o segundo colocado do Bola de Ouro também, ele já se machucou e já não foi pra Copa. Então tá um negócio meio macabro o negócio. Ah, eu achei uma expressão legal para jogador, assim, tipo o Neymar que fica se jogando, to dive, que é de mergulhar, Mergulhar. né? Mas daí é porque quem se machuca sem se machucar, né? Então vamos lá, tá certo, gente? Então, defensive midfielder, winger, top scorer. Ela tá quietinha aí? Ah, fechei a porta, né? Pra vocês não ouvirem o show. Ah, zebras. Então vamos lá. Agora, Mariana, eu coloquei aqui as partes do jogo, né? Os tempos do jogo. Então tem Uhum. extra time. Eu achei também extra time e acréscimo é a mesma coisa? Então, tem prorrogação e tem acréscimo, né? São duas Então, coisas diferentes. extra time é prorrogação. Prorrogação, Eu não isso. coloquei aqui, gente, eu não sei se eu coloquei, mas esse acréscimo é chamado de injury time. Por que Isso. injury? Injury vem de machucar. Então, me corrija se eu estiver errado, agora eu vou arrasar, hein? O É, injury time é por causa das horas que derrubaram, que teve falta, que machucaram o exatamente. É jogador? para compensar tempo de bola parada. E bola parada normalmente é por causa de falta, cãibra, coisas do tipo. Então, é compensação de tempo de bola parada. Então, é Gente, injury me time. perdoa não ter colocado aqui, mas é injury. INJURY. Injury time. Ah, que nada, né? Quem sabe faz ao vivo. Peraí. Deixa eu botar aqui. Eu escrevi aqui nos comentários, mas você vai colocar aí. Ai, tô que tem a letra maiúscula. Aguenta aí, gente. Injury time. O injury time é, então, Acréscimo. o, o injury time, então, é o acréscimo, Isso. né? E o extra time é a prorrogação. E a prorrogação